Boa noite, viajante. O trem noturno parte mais uma vez, cruzando paisagens que só o sono conhece. Cada vagão guarda uma história, um pensamento perdido, um sussurro levado pelo vento. Feche os olhos, respire fundo e deixe o som dos trilhos embalar sua mente. A jornada do trem noturno está prestes a começar. Contos do trem noturno. O retorno à linha esquecida. O som da chuva acompanhava o trem como uma respiração constante, suave, paciente, quase viva. As gotas deslizavam pelas janelas do vagão 3, misturando-se aos reflexos trêmulos das luzes internas. O ar tinha o cheiro do ferro molhado e do tempo que não passa. Samuel observava o vidro em silêncio, a cabeça levemente apoiada na mão. Era a primeira vez que voltava a pegar um trem desde aquela noite. A noite em que o trem noturno desaparecera dos trilhos por quase uma década. Diziam que ele havia sido desativado, que a linha fora cortada, que o percurso não existia mais. Mas os velhos ferroviários, aqueles que ainda acendiam cigarros perto dos trilhos enferrujados, sussurravam outra história. Falavam de um trem que às vezes voltava, atravessando neblinas e tempestades, sem aviso ou destino. Um trem que não constava nos mapas, nem nos registros das companhias ferroviárias. Chamavam-no de linha esquecida. Samuel não acreditava nessas coisas. Ou pelo menos, não queria acreditar. Mas havia algo no bilhete que receberá, deixado sobre sua mesa de trabalho numa madrugada sem remetente, que o fizera mudar de ideia. O papel era antigo, amarelado, com a tinta ligeiramente borrada. Não havia data, nem horário. Apenas uma frase escrita à mão, em uma caligrafia firme, elegante. O trem parte à meia-noite. Linha esquecida. E, no rodapé, o número do assento, janela 9. Samuel guardara o bilhete por dias, tentando esquecê-lo. Mas, à medida que as noites passavam, sentia que algo o chamava. Era como se o som dos trilhos ecoasse mesmo quando ele dormia. Um compasso distante que pulsava no fundo do peito. Agora, sentado dentro daquele vagão silencioso, percebia que o bilhete cumprirá sua função. Não havia revisores, nem outros passageiros. Somente ele e o som constante da chuva. Olhou para o corredor. As luzes piscavam, e por um breve instante, ele pensou ver uma silhueta no fundo do vagão. Um vulto que parecia observá-lo. Mas, quando piscou, não havia nada. Suspirou. Talvez fosse o cansaço, ou a solidão acumulada. Encostou-se no banco, fechando os olhos. Tentou lembrar por que havia vindo. A verdade era simples e dolorosa. Ele queria respostas. Há 10 anos, naquele mesmo trem, sua irmã, Helena, desaparecera. Partirá numa viagem curta, rumo a uma estação próxima, e nunca mais fora vista. Os trilhos onde ela passará foram interditados dias depois, quando o deslizamento de terra destruiu parte da linha. Nenhum corpo fora encontrado, nenhum vestígio. Mas, semanas atrás, uma carta sem assinatura chegará ao endereço antigo de Helena. Dentro, um único bilhete, igual ao que agora repousava no bolso de Samuel, e uma mensagem. Ela ainda viaja. O trem balançou levemente, e Samuel abriu os olhos. Do lado de fora, a escuridão parecia viva, cortada apenas pelos relâmpagos distantes. Por entre o reflexo no vidro, algo o fez estremecer. Uma sombra caminhava pelo lado de fora, acompanhando o ritmo do vagão. Alta, esguia, movendo-se entre as árvores e a chuva como se o tempo não a tocasse. Ele se levantou, aproximando-se da janela. Mas o que viu não foi uma figura. Foi uma luz, fraca, pálida, pulsando entre os trilhos. Uma lanterna, talvez, ou algo mais antigo. E, então, ouviu, muito baixo, o som de um apito distante. Não do trem em que estava, mas outro. Um segundo trem. Samuel recuou, sentindo o coração acelerar. Abriu o corredor e caminhou lentamente, os passos ecoando pelo chão de madeira.
Cada porta que passava estava entreaberta, cada poltrona vazia. Mas, à medida que avançava, começou a ouvir vozes, baixas, indistintas, como lembranças sussurradas por paredes. Helena. A voz veio do fundo do vagão. Não era a dele, e não parecia humana. O trem sacudiu. As luzes falharam. Samuel tropeçou, apoiando-se num assento. Quando as luzes voltaram, ele não estava mais sozinho. Uma mulher sentava-se na poltrona oposta. Rosto sereno, cabelos presos, olhar distante. Vestia um casaco escuro e segurava um lenço vermelho nas mãos. Ela o encarou, num tom quase calmo. Perguntou: "Você também veio buscar alguém?" Samuel tentou responder, mas as palavras ficaram presas. Aquela mulher era familiar. Algo nela lembrava Helena. O jeito de segurar o lenço, a forma como piscava lentamente, como se enxergasse o tempo com outros olhos. Mas não podia ser. Helena se fora há 10 anos. "Quem é você?" Ele conseguiu perguntar, com a voz trêmula. Ela sorriu, não com alegria, mas com um tipo de resignação antiga. "Sou quem ficou esperando o trem voltar", respondeu. E então baixou os olhos, como se algo nela estivesse prestes a se quebrar. O som dos trilhos mudou. O trem começou a desacelerar. Samuel olhou pela janela. A paisagem agora era um mar de névoa. E, entre ela, uma estação, velha, tomada pelo mato e pela ferrugem. Uma placa pendia torta, balançando ao vento. Estação da linha esquecida. A mulher levantou-se. Deixou o lenço sobre o assento e olhou para ele uma última vez. "Às vezes, o trem não leva ninguém", disse. "Só devolve o que o tempo esqueceu." Antes que ele pudesse responder, as portas se abriram. E, por um instante, Samuel pensou ver dezenas de sombras na plataforma, como passageiros à espera, imóveis, envoltos pela chuva. Ele piscou, e a mulher desapareceu. Somente o lenço vermelho permaneceu, úmido e frio, sobre o banco vazio. O trem seguiu, e Samuel, sentado, entendeu que aquele era apenas o começo. O retorno havia começado. O trem avançava devagar, como se temesse perturbar o silêncio da paisagem. A chuva agora caía mais fina, riscando o vidro com filetes quase hipnóticos. Samuel observava os pingos escorrendo, tentando encontrar neles alguma forma, alguma mensagem. O lenço vermelho permanecia sobre o assento à frente. Era o mesmo tom do que Helena usava quando se despediu dele pela última vez, antes de desaparecer. O tecido estava levemente úmido, e o cheiro lembrava ferro e terra, o cheiro dos trilhos antigos. Ele o pegou com cuidado, sentindo o peso estranho daquele objeto. Não era só um lenço. Era uma lembrança materializada, algo que havia atravessado o tempo. O trem balançou, e Samuel notou algo novo, uma vibração diferente no chão, como se outra locomotiva estivesse sobre os mesmos trilhos. Por instantes, o som duplicava, 2 ritmos metálicos se sobrepondo, um no presente e outro, em algum lugar distante. Levantou-se e caminhou até a porta, entre vagões. Do outro lado, o corredor parecia mais escuro do que antes, e o ar, mais frio. As luzes piscavam como se tentassem resistir à escuridão que vinha de fora. Quando empurrou a porta, sentiu um arrepio. Do lado de fora, através da pequena janela da junção, podia ver algo se movendo, reflexos que pareciam correr ao lado do trem, mas na direção contrária. Sombras alongadas, humanas, translúcidas. Por um momento, Samuel pensou ouvir vozes. Não gritavam, apenas murmuravam, como quem repete nomes, palavras que se misturavam ao som dos trilhos. Voltou ao corredor. As poltronas vazias o encaravam em silêncio, mas havia algo diferente nelas, uma leve marca de umidade, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Ele se aproximou de uma delas. No assento, um bilhete, dobrado, quase idêntico ao que o trouxera até ali. Mas a caligrafia era outra, trêmula, apressada,
familiar. Abriu o papel com cuidado e leu: "Não desça na próxima estação. Eles ainda estão à espera." O coração de Samuel disparou. Olhou em volta, buscando qualquer sinal de quem poderia ter deixado aquilo. Mas o vagão continuava vazio. Somente o som suave da chuva respondia. Então o trem começou a desacelerar novamente. Os trilhos rangeram. O chiado do freio preencheu o ar. Samuel correu até a janela. Lá fora, outra estação emergia da neblina. Mas essa era diferente da anterior. Tinha luzes, fracas, amareladas, mas reais. A placa, quase coberta de ferrugem, trazia um nome que o fez estremecer: Vagão 9, parada técnica. Mas aquilo não fazia sentido. Vagão 9 não era uma estação. Era parte do trem. Um dos antigos vagões perdidos na noite do desaparecimento, o mesmo em que Helena viajara. O relógio sobre a plataforma marcava 0 hora. As portas do trem se abriram lentamente, sem ruído. O vento entrou, trazendo consigo o cheiro de madeira molhada e carvão antigo. Samuel hesitou. Lembrou-se do aviso no bilhete. Mas, ao olhar pela janela, viu algo que o fez perder o fôlego. Uma figura feminina parada sob a chuva, de costas, com um lenço vermelho preso ao cabelo. O lenço se movia com o vento, e por um segundo, ele teve certeza. Era Helena. Saiu do vagão sem pensar. Os trilhos molhados escorregavam sob seus pés, e a chuva gelada batia no rosto. A mulher à frente caminhava devagar, como se não o ouvisse chamá-la. "Helena!" gritou. "Espera!" Ela parou, mas não se virou. Samuel se aproximou. Estava a poucos metros quando percebeu que ela se encontrava na borda da plataforma. E além dela, o vazio. Um despenhadeiro tomava o espaço onde antes havia trilhos. A ponte havia desmoronado há anos. Mas Helena deu mais um passo. Samuel correu, agarrando-lhe o braço. E, no instante em que o fez, o corpo dela se desfez em luz. Uma explosão silenciosa, branca e fria, que o cegou por segundos. Quando abriu os olhos novamente, não havia mais ninguém. Nem a mulher, nem a plataforma. Somente o trem, parado, e o silêncio absoluto. O relógio agora marcava 23h59. Samuel subiu de volta, tremendo. As portas se fecharam atrás dele com um estalo seco. O trem permaneceu imóvel por longos segundos. Então, um som metálico ecoou do alto-falante antigo do vagão. Um chiado, seguido de uma voz, distante, arranhada, como vinda de outro tempo. "Passageiros com destino à linha esquecida, preparem-se para o retorno." Samuel engoliu seco. O lenço vermelho estava novamente sobre o banco. Mas agora, havia uma nova inscrição, feita com a mesma caligrafia do primeiro bilhete. "Ela viaja entre as estações que não existem. E espera por você." As luzes apagaram-se por completo. E o trem começou a andar. Desta vez, ao contrário, retrocedendo pelos mesmos trilhos, mas com um som diferente, mais grave, como se o próprio tempo estivesse se reescrevendo. Samuel fechou os olhos, sentindo o corpo vibrar com o balanço do vagão. O lenço em suas mãos pulsava como um coração vivo. E, pela primeira vez, ele entendeu. A linha esquecida não era apenas um caminho, era uma memória. E o trem, uma ponte entre o que partiu e o que ainda não chegou. O relógio voltou a marcar 0 hora. E o som dos trilhos se misturou à chuva como uma canção antiga. O trem se movia para trás. Não devagar, não depressa, mas com a precisão de algo que conhece cada curva, cada ruído do ferro. As rodas rangiam como se despertassem trilhos antigos, esquecidos sob o peso da ferrugem e do silêncio. Samuel sentia a vibração nos ossos. Não sabia há quanto tempo estava ali. O relógio fixo na parede ainda marcava 0 hora, imóvel, como se o tempo houvesse desistido de contar. O balanço do vagão embalava em um torpor inquietante. A cada vez que piscava, o mundo à volta parecia mudar. Pequenas diferenças sutis,
Uma poltrona com outro tecido, o reflexo da janela mais escuro, o som da chuva mais distante. Era como se cada piscada o colocasse em uma versão diferente do mesmo vagão. No reflexo do vidro, notou algo novo. Não era o seu rosto. Era o de uma mulher. Ela o observava com um olhar calmo, quase triste, como quem o reconhece de outro tempo. Samuel virou-se rápido, mas não havia ninguém. O reflexo, no entanto, permanecia, visível apenas na janela. E então ele percebeu. A mulher estava sentada no banco de trás, mas só existia no espelho da janela. "Quem é você?" perguntou, sem esperar resposta. O reflexo sorriu, levemente. Os lábios se moveram, mas o som veio de outro lugar. "Eu sou a lembrança de quem partiu antes de entender por que partia." Samuel fechou os olhos, respirando fundo. Aquela voz tinha a mesma doçura distante que lembrava de Helena. Mas havia algo mais ali. Um eco de todas as outras vozes que pareciam habitar aquele trem. Quando abriu os olhos, o reflexo havia desaparecido. Mas em seu lugar, uma imagem nova surgira no vidro. Uma paisagem passando depressa demais. E, no horizonte, uma linha curva de luz. Por um instante, o trem pareceu atravessar o próprio ar. O som dos trilhos se distorcia, como se a viagem fosse feita sobre algo que não existia. O vagão inteiro tremeu, e Samuel segurou o encosto da poltrona à frente. O chiado do alto-falante voltou. A mesma voz de antes, calma e distante. "Atenção, passageiros da linha esquecida. A próxima parada é o ponto onde o tempo se dobra." A frase ecoou por todo o vagão. Samuel engoliu em seco. Olhou para fora e viu que o mundo já não era o mesmo. Os trilhos pareciam suspensos sobre o nada, envoltos por um nevoeiro espesso que refletia as luzes do trem. Lá embaixo, onde antes deveria haver terra, havia apenas água, uma imensidão escura e imóvel. As gotas de chuva caíam e desapareciam sem som, engolidas pela superfície. No horizonte, uma silhueta. Parecia uma estação, mas não tinha paredes, nem telhado, apenas colunas de ferro que sustentavam o vazio. O trem reduziu a velocidade. As luzes piscaram. E então, o som dos trilhos cessou. Samuel levantou-se, com o coração acelerado. O silêncio que veio era tão absoluto que ele pôde ouvir o próprio pulso. Caminhou até a porta. Ela se abriu sozinha. Do outro lado, a plataforma se estendia por metros, uma estrutura flutuante, cercada de névoa, onde nada parecia sólido, mas tudo se sustentava. Ao descer, o chão produzia um som leve, quase como vidro sob os pés. Samuel respirou fundo. O ar era frio, denso, e parecia carregar o perfume antigo do trem: ferro, óleo e chuva. Então ele a viu. No centro da plataforma, uma mulher de costas, cabelos longos, vestindo o mesmo casaco que Helena usava no inverno. Mas ela não se movia. Samuel se aproximou devagar, o lenço vermelho ainda nas mãos. O vento o fazia ondular, como se quisesse escapar. "Helena!" chamou, quase num sussurro. A mulher virou-se lentamente. Não era Helena, mas o rosto era parecido bastante para doer. "Você veio tarde", disse ela, com a voz suave, porém firme. "A linha já passou 2 vezes por você." Samuel não entendeu. Ela sorriu. "Este trem não anda apenas pelos trilhos. Anda também pelas memórias. E cada vez que ele volta, muda o que ficou para trás." "Quem é você?" ele perguntou. A mulher olhou para o lenço vermelho em suas mãos. "Eu fui a última passageira da janela 6. Camila." Ele murmurou, reconhecendo o nome da antiga história, o conto que havia lido anos antes em uma revista literária. Camila assentiu, mas seus olhos não traziam mais o brilho humano. Havia neles uma calma sobrenatural, uma aceitação absoluta do tempo. "Helena também esteve aqui", disse ela, "mas a linha não deixa que os passageiros fiquem juntos." "Por quê?" ele perguntou.
Por que o trem viaja entre o que se pode lembrar e o que precisa ser esquecido? Samuel deu um passo à frente. Eu só quero trazê-la de volta. Camila o olhou com ternura. Ninguém volta da linha esquecida. Mas alguns conseguem deixar uma janela aberta. Ela apontou para o trem. Uma das janelas brilhava, refletindo algo que não estava ali. O rosto de Helena. Ela sorria. E em seus olhos havia um pedido silencioso. Não para ser resgatada, mas para ser lembrada. Samuel sentiu as lágrimas se misturarem à chuva. Camila estendeu a mão. O trem está voltando, disse ela. Você precisa decidir. Vai permanecer entre os trilhos ou seguir o som que o chama? Antes que ele respondesse, o apito soou. Longo, grave, melancólico. As luzes do trem começaram a se afastar, e o chão sob seus pés começou a se dissolver. Samuel correu, subindo os degraus. Quando entrou, o vagão já não era o mesmo. Parecia mais antigo, gasto, com marcas de ferrugem e poeira. No assento à sua frente, um novo bilhete. A letra era idêntica à de Helena. A linha não termina. Ela apenas muda de direção. Ele se recostou, fechando os olhos. O trem ganhou velocidade, cortando a névoa com o som doce e constante dos trilhos. Samuel sorriu, pela primeira vez desde que embarcara. Sabia que, de algum modo, ela ainda viajava, e que talvez, em outra noite, outro passageiro também escutasse o apito distante e decidisse seguir o chamado da linha esquecida. O trem seguia adiante, mas Samuel não sabia em qual direção. O mundo do lado de fora já não parecia ter forma. Apenas sombras que deslizavam como lembranças que o tempo se recusava a apagar. As luzes do vagão piscavam de modo irregular, e o ar carregava o perfume de chuva antiga e ferro molhado. Ele olhava pela janela, tentando entender se ainda existia um fora para aquele lugar. Mas o reflexo que via era o de um homem diferente, mais velho, mais cansado, com olhos que pareciam ter atravessado mais noites do que dias. No banco ao lado, algo esperava. Um pequeno envelope, amarelado pelo tempo, com o selo do trem zero. Samuel o abriu com cuidado. Dentro havia uma folha dobrada, escrita à mão. Nem todos os que partem desejam chegar. Alguns viajam apenas para lembrar o som do trilho. Ele reconheceu a inicial. Camila. A lembrança dela voltou com força. A plataforma suspensa, o olhar sereno, a voz que parecia vir de outra era. Mas havia algo mais nas palavras, a sugestão de que aquela viagem não era apenas sua. Então ele ouviu. Lá ao fundo, em outro vagão, passos, lentos, cadenciados, ritmados com o balanço do trem. Samuel se levantou e começou a andar, passando por fileiras de assentos vazios. A cada vagão, o ambiente mudava. No primeiro, o som dos trilhos era claro e constante. No segundo, quase não se ouvia nada além de respirações distantes. No terceiro, as janelas mostravam cenas, não paisagens, mas lembranças. Uma mulher dobrando uma carta, um homem esperando numa estação deserta, uma criança acenando para um trem que nunca parou. E então, ele chegou ao último vagão. A porta estava entreaberta. Por trás dela, uma luz suave, azulada. Quando entrou, viu uma figura sentada à janela, um velho de sobretudo, chapéu escuro e uma mala sobre os joelhos. Ele olhava fixamente para o nada. Mas quando Samuel se aproximou, o homem falou sem virar o rosto. Pensei que ninguém mais viajasse até o fim. Samuel hesitou. O senhor é o condutor. O velho sorriu, sem se mover. Foi um dia, mas a linha não precisa de condutores, apenas de testemunhas. O som do trem ficou mais distante, como se ecoasse dentro de um túnel que nunca terminava. Testemunhas de quê? Perguntou Samuel. O homem virou-se devagar, revelando olhos pálidos, quase prateados. De tudo o que o tempo quis esconder. Isso aqui é o fim da linha. Não, respondeu o velho. É o início da lembrança. Ele levantou-se, apoiando-se na bengala.
A janela à frente começou a se embaçar, como se alguém do lado de fora respirasse sobre o vidro. E então, palavras surgiram desenhadas no vapor. A janela 6 ainda observa. Samuel deu um passo à frente. Do outro lado do vidro, algo se movia. Uma sombra feminina, o contorno familiar de Camila. Ela parecia sentada, olhando para dentro do trem, embora estivesse fora dele. E logo atrás dela, outra silhueta, Helena. As duas pareciam conversar, mas Samuel não podia ouvi-las. Apenas via os lábios se moverem, como ecos de histórias que ele nunca soube inteiras. O velho tocou seu ombro. Elas pertencem à linha, assim como todos que tentam lembrar demais. Samuel olhou para ele, confuso. Então eu também. O homem assentiu. Quando se escuta o apito 3 vezes, a viagem nunca mais termina. Silêncio. O som dos trilhos cessou por um instante, e nesse intervalo, Samuel pôde ouvir seu próprio coração. Era lento, mas constante, como o compasso do trem. A voz do velho soou uma última vez. Quando este vagão parar, escolha bem o lado da janela. Aos que olham para fora, e aos que permanecem no reflexo. Então ele desapareceu, como poeira que se desfaz na luz. A mala permaneceu sobre o assento, aberta. Dentro dela, havia uma lanterna apagada e um pequeno bilhete, com a caligrafia de Helena. Se o trem parar, acenda a luz. Às vezes, é a própria escuridão que precisa de guia. Samuel segurou a lanterna. O trem começou a desacelerar. As janelas tremiam, e uma névoa espessa cobria tudo do lado de fora. Ele respirou fundo. Podia sentir o cheiro de maresia, algo que não fazia sentido naquele lugar. A porta ao fundo se abriu. Um vento frio atravessou o corredor, e junto dele, o som distante de outro trem, um apito duplo, vindo de uma direção oposta, como se 2 linhas se cruzassem, mas nunca se tocassem. Samuel caminhou até a janela e a tocou com a palma da mão. Do outro lado, as sombras de Camila e Helena sorriam, cada uma em seu trem, cada uma indo para um destino que não se podia alcançar. Ele entendeu, então, que talvez o trem noturno não fosse um transporte, mas uma travessia. O apito soou pela 3ª vez. As luzes se apagaram, e o trem mergulhou novamente na escuridão que o havia criado. No silêncio que se seguiu, apenas uma frase ecoou, baixa, quase como um sussurro entre os trilhos. A linha esquecida ainda respira, e nem todos os passageiros chegaram. Samuel não sabia ao certo se ainda estava acordado. O trem seguia seu curso, mas o balanço parecia mais leve, como se as rodas deslizassem sobre o próprio ar. As luzes piscavam de forma suave, quase compassada com o ritmo dos trilhos. A chuva continuava caindo lá fora, mas já não soava como antes. Agora parecia acompanhar o mesmo compasso do trem, como se ambos se movessem no mesmo tempo. Ele respirou fundo, tentando se lembrar da última estação que havia visto. Mas a memória era nebulosa. Parecia que cada parada ficava mais distante, dissolvida em névoa e esquecimento. O relógio no painel, acima da porta, marcava 0 hora, um horário que nunca avançava, congelado, como se o tempo tivesse decidido permanecer em pausa dentro daquela composição. Samuel se levantou devagar e passou a observar os vagões. As fileiras de assentos estavam quase todas vazias, mas o ar parecia habitado, não por pessoas, mas por presenças, ecos, lembranças, fragmentos de algo que havia passado por ali antes. Cada janela refletia um instante diferente, uma estação que já não existia, uma paisagem que ele nunca tinha visto, ou o rosto de alguém que o observava de volta. Ele começou a caminhar, lentamente. Os passos ecoavam de modo quase imperceptível, abafados pelo som contínuo da chuva sobre o teto metálico. O vagão parecia se alongar à medida que ele andava, como se o corredor nunca terminasse. Em um dos assentos, encontrou um livro esquecido, capa azul, páginas amareladas. No verso,
uma inscrição em letra fina. Para quem ainda ouve o apito quando todos dormem. H. Helena. Ele reconheceu o nome de imediato. O mesmo nome da mulher que aparecerá ao lado de Camila no reflexo do vidro. Samuel folheou o livro e percebeu que não havia palavras, apenas páginas em branco. Mas, ao virar a última, notou algo escrito a lápis, quase apagado. Toda linha esquecida é uma promessa não cumprida. Ele fechou o livro, e o vagão pareceu estremecer, como se o trem reagisse à lembrança do nome. O apito soou ao longe, baixo, distante, como um lamento vindo de outra época. Samuel olhou para o vidro. Desta vez, o reflexo mostrava não apenas seu rosto, mas o de Camila atrás dele. Ela não dizia nada, apenas observava, calma, o mesmo olhar sereno de sempre. Mas, por alguma razão, ele sentiu que ela o estava guiando. Ele andou até o final do vagão. A porta seguinte abriu-se sozinha, com um rangido suave. Do outro lado, o vagão 9. A luz azulada voltará, a mesma de quando ele vira aquele espaço pela primeira vez. Ali, sentado no assento mais próximo da janela, estava o velho condutor. A bengala apoiada sobre os joelhos, a mala fechada desta vez. Ele não se virou quando Samuel entrou. O tempo é uma linha, disse o condutor. Mas nem todas as linhas levam adiante. Algumas se dobram sobre si mesmas. Samuel se aproximou. Por que eu voltei para cá? Por que ninguém realmente vai embora? Respondeu o velho. O trem segue, mas os passageiros ficam. Samuel se sentou no banco à frente dele. As palavras demoraram a sair. Eu vi elas. Camila, Helena. Elas estavam fora, e agora dentro. Isso é real. O velho o encarou por um instante. O trem noturno não é feito de trilhos, Samuel. Ele é feito de lembranças. Então estou sonhando. Está lembrando. O que é bem mais difícil. O silêncio entre eles durou longos segundos. Até que o condutor se inclinou levemente para a frente e disse: há uma última estação. Todos acreditam que ela é o fim. Mas é apenas o ponto onde o passado decide descansar. Poucos a veem. Menos ainda voltam de lá. E o senhor? Perguntou Samuel. Eu a vi. Respondeu o velho, olhando para o chão. E escolhi ficar. O trem começou a desacelerar. A vibração das rodas diminuía, mas o som da chuva aumentava. O ar ficou frio, e um véu de neblina começou a se infiltrar pelas frestas do vagão. Samuel olhou pela janela. Do lado de fora, uma paisagem difusa, envolta em cinza e azul. No horizonte, uma pequena estação surgia lentamente, quase como uma lembrança se formando. As letras do letreiro eram difíceis de ler, mas ele conseguiu distinguir uma palavra: retorno. O velho se levantou. Alguns descem aqui, outros continuam. E eu? Você ainda não decidiu o que procura. A porta do vagão se abriu, e uma brisa fria invadiu o ambiente. Samuel deu um passo à frente. No exterior, a plataforma era silenciosa, coberta de orvalho. Camila o esperava ali, sob um lampião que oscilava levemente. Ela sorriu. Chegamos cedo demais, disse, olhando o relógio parado no próprio pulso. Ele nunca muda de hora, comentou Samuel. É porque aqui não há mais tempo, só trajetos. Por um instante, ficaram apenas olhando um ao outro, com aquele tipo de silêncio que não pede resposta. O trem, ao fundo, soltou um apito longo, grave, como um suspiro. Vai continuar viajando? Perguntou ela. Eu acho que sim. Ainda não encontrei o motivo de estar aqui. Então a linha ainda tem algo a lhe mostrar. Ela deu um passo para trás e desapareceu na neblina. Samuel ficou imóvel, ouvindo o som dos trilhos voltando à vida. O trem começou a se mover devagar, e ele percebeu que não havia mais ninguém nos vagões. Quando voltou ao seu assento, encontrou sobre o banco um pequeno papel. Nele, estava escrito: toda linha esquecida leva de volta ao começo, e cada começo é apenas mais um trem partindo na escuridão. Ele guardou o papel no bolso.
O trem acelerou, ganhando velocidade, até que a janela à sua frente começou a brilhar. Por um breve instante, Samuel viu não o reflexo de si mesmo, mas o de alguém diferente, um novo passageiro, com um olhar curioso, sentado em outro vagão, talvez prestes a começar sua própria história. O apito soou uma última vez, profundo e distante, ecoando pela noite. E então, uma voz, suave, quase inaudível, se formou no som dos trilhos. O trem noturno continua. Sempre há um novo viajante. Sempre há uma nova lembrança esperando ser encontrada. A linha esquecida permanece viva, e nas madrugadas silenciosas, quando o vento sopra em direção ao leste, ainda é possível ouvir o eco de um apito distante chamando quem ainda não terminou sua viagem.